Mas é um projeto muito legal, assim, né? É um prazer estar iniciando, estreando com um tema de dublagem, que é um tema que é o meu amorzinho mesmo, mas vai vir muita coisa boa aí também, né? Que envolve a arte. Eu tô nervoso. Eu Você também! acredita? Eu tô muito nervoso, eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos à minha humilde residência, ao meu canal. Eu confesso que eu estou muito nervoso, que eu estou ansioso para essa entrevista, porque ela é a primeira de uma série. É tudo muito novo para mim, mas eu, ao mesmo tempo, eu estou muito animado e muito empolgado de estar fazendo isso daqui, porque arte é o que eu sou apaixonado, eu adoro conversar. E eu estou com uma convidada muito especial para mim, uma amiga, uma querida, que eu já dirigi em teatro, porque ela também é atriz formada. É a Carolina Neri. Carol, muito bem-vinda. Oi! Obrigada. Muito Obrigada por ter bem-vinda, me tá? chamado, eu amei. Então, Carol, Carolina Neri, vamos falar de Eu. arte? Vambora. Me fala um pouco de você. Quem é Carol, Carolina Neri? Carol para os mais próximos. Eu tenho muita alegria, assim, de viver. Eu acho que a arte me trouxe muito isso também. Eu acho que eu resgatei muito da minha infância, que eu sempre gostei, quando a arte entrou na minha vida, sabe? E um sonho é viver da arte e entrar no mercado de trabalho da dublagem, com certeza. Porque é muito mágico. Por quê, Carol? Por que você resolveu ser atriz? Eu escolhi, mas a arte me escolheu primeiro. Eu falo muito isso, porque todas as vezes que eu tentei desviar desse caminho e não seguir a arte, eu não dei conta. Tipo, sempre voltei, entendeu? Então, assim, eu tentei relutar. Eu tentei não ser artista. E eu não consegui não ser. Eu acho a arte tão enriquecedora, ela alimenta, assim, a alma. Quando eu pisei no palco pela primeira vez, meu pé vibrou meu corpo inteiro. E então eu sou artista, acho que de alma mesmo, de nascença. E relutar contra isso cansa. E aí eu Sim. resolvi só ser. Quando foi que você decidiu fazer dublagem? Em que momento isso aconteceu? A dublagem, desde antes da arte ou durante quando eu comecei a estudar teatro, sempre foi minha vontade. E aí uma vez eu tava assistindo, revendo A Pequena Sereia 2. E aí eu lembrei, assim, parece que veio uma imagem da minha infância, sabe? Eu falei, meu Deus, foi aí que me despertou esse brilho no olho pela dublagem. Quando eu era criança, acho que eu tinha uns 5 anos, olha isso que louco, 5 anos, por aí. Teve um concurso na TV Cruz, eu acho que era esse o nome do programa, TV Cruz, que tinha Cruz, Cruz, tchau, tchau. Era muito bom. Eu passava desenho, então eu era apaixonada. E teve um concurso nesse programa para escolher a dubladora da Melody, que era filha da Ariel, em Pequena Sereia 2. E aí a Larissa, né, na época foi selecionada, é a dubladora da Melody. E no VHS, no final do VHS, passava, mostrava ela dublando a canção. E eu achava aquilo um máximo. Tipo, o fone, a imagem, ela dublando, botando a voz naquilo. Eu posso ser a Disney. Então eu sempre brilhei muito o olho, eu adorava ver bastidores de gravação, de dublagem, gravação de filme também, essas coisas de bastidor, eu sempre gostei. Então a dublagem, ela brilhou o olho aí. Lógico que eu comecei a pesquisar mais depois que eu comecei a estudar. A gente postou um vídeo no Instagram e pedimos para as pessoas fazerem perguntas, né? E assim, muitos fãs entraram em contato e resolveram fazer perguntas. Vários fãs de Carolina Neri Uau! querendo saber um pouco mais sobre Eu dublagem. comprei todos. Tô Oi? brincando. Comprei todos. Você não precisa disso. Quais são as exigências para exercer a profissão de dublador? Para ser dublador, você tem. Vou começar de novo. Corta. Não ri na minha cara, não, palhaço. Primeira coisa que eu acho que muita gente não sabe, as pessoas não imaginam, né? Mas para você ser dublador, você tem que ser ator.
Lógico que é muito bom você fazer um curso de dublagem também. Para fazer o curso de dublagem, você não precisa ser ator. Não é obrigatório. Você pode ir lá fazer o curso de dublagem para ver. Mas eu acho você pode até fazer em paralelo, entendeu? Mas você tem uma visão já diferente da interpretação, de analisar aquela imagem. Que dublagem, ela é imagem. Agora, uma coisa que é engraçada que eles falam muito no meu curso, e isso é verdade. Todo dublador tem que ser ator, mas nem todo ator é um dublador. Então, a arte de dublar, ela é muito difícil. Ela é muito específica. Então, você tem que aprender ela também, a parte, né? Então, a primeira coisa é teatro. Vá ser ator, se desenvolva. E aí, faça um curso de dublagem até para ver se você realmente gosta de fazer aquilo. As pessoas perguntam, como é que funciona a dublagem? Como é que ela é feita? Como é que são os bastidores? Se você me permite, eu já vou embalando aqui. Uma das perguntas é sobre isso, inclusive. Pode falar, então? Pode falar. Então, as pessoas sempre me perguntam, como é que grava? Como é que faz, né? Tem uma tela, uma televisão, onde passa o produto. A gente tem um time code, que é o tempo, fica ali na tela. O texto, o fone. E aí, o que acontece? A gente sempre coloca um fone no ouvido e o outro fica fora. Porque num fone a gente escuta tanto o diretor, que fica falando com a gente fora do estúdio, quanto o áudio original. E o fone fica para fora para a gente conseguir também se ouvir, né? Para a gente ter noção do que a gente está falando. Então pensa a loucura que é você ouvir uma pessoa aqui falando inglês, francês, japonês, seja o que for, você olhando a imagem, o texto, sincronizar, o timer às vezes ajuda ali, né? Mas sincronizar, então é muita coisa junto. Por isso que eu falo, dublar é imagem. Lógico que se você vai ter o texto ali, mas o texto você pode dividir, né? Então, você tenta decorar ali uma coisinha, você vê se encaixa naquela labial, naquela boca, você adapta alguma palavra, você encurta, aumenta, alonga, né, aquela frase. Então, é muita coisa para se fazer. E os dubladores mesmo, assim, profissionais que já estão no mercado, eles fazem isso assim, ó. Ainda a gente falando do processo de dublagem no estúdio, a Tamires perguntou se o dublador ele recebe, antes de começar as gravações, se ele recebe o texto, o script, no idioma original ou já recebe já com a tradução? Como é que funciona isso aí? Oh, meu Deus, não recebe nada. O dublador ele não recebe texto. É na hora. Aí, por isso que é importante você ter uma base muito boa de ator, entendeu agora? Porque imagina você chega no estúdio, pum, é ali agora. Então você tem que ter aquele raciocínio muito rápido de entender o local, entender ali na imagem do vídeo, a expressão, a entonação. Quando você dubla as suas partes. Você não assiste o filme inteiro. Você não vai ficar assistindo até chegar na sua cena, entendeu? Você recebe só a sua parte, né? Não, o texto vem todo. O texto não, a gente não recebe, o texto fica no estúdio. Entendi. O texto é do estúdio. O mesmo texto que um dublador trabalha, os outros vão trabalhar. É no mesmo texto. Tudo que a gente faz um trabalho longo no teatro, na dublagem é muito reduzido. E outra coisa, que é muito importante, né? No teatro a gente faz um estudo de personagem, a gente faz tudo porque a gente vai interpretar. Então, quando a gente vai dublar, a gente está dublando algo que já foi preparado por outra pessoa. Ali já teve um processo de pesquisa, de tudo. Então, a gente tem que ser muito respeitoso, fiel, entender aquele trabalho, entender o que foi feito. Sim. A gente está ali até para adaptar tal, mas o processo de criação, ele já foi feito. Como é que é a cena do beijo? Tem beijo mesmo de verdade? Como é que funciona? Ou é beijo técnico? Não tem beijo de verdade porque ninguém dubla junto mais. Antigamente se dublava junto. Aí, não, tô brincando. Não. Não, o beijo, ele é feito na mão. O barulho, o som, né? Então ela faz aqui. Legal. É na mão, e aí você trabalha a respiração, né? Porque às vezes tá ali embalado, então você vai fazendo o beijo, a respiração junto. Você dubla o personagem, você dubla o corpo inteiro. Então você tem que prestar atenção na respiração dele, nas expressões do rosto, porque não é só a voz traz tudo isso, né, junto.
E o tapa? E Então é o muito legal. tapa? O tapa é uma coisa assim? Como é que Não, é? tapa não é dublado. Ah, tá. É, tapa é um barulho away Ah, da sim. cena. Isso é mandado pelo cliente, né? Entendi. Vem pro áudio original. Então, todos esses áudios, tipo, externos, barulho, som de porta, passarinho na rua, essas Uma coisas, coisa quebrando. uma coisa quebrando que não são falas, eles já vêm. Aí depois o estúdio faz a Entendi. mixagem da dublagem com esses sons que vieram do produto original, entendeu? Que vai ficar igual o filme original, claro. Porque algumas dublagens ficam meio toscas. Tipo assim, é falta de técnica do dublador. Eu vou responder a pergunta dela, mas eu já vou pegar o embalo geral de uma coisa que eu defendo muito, para mim é muito importante, assim, né? Eu acho que, primeiro, nós brasileiros, nós somos muito preconceituosos e muito chatos, muito com a nossa própria língua, entendeu? Com o português. Isso me revolta de uma certa forma. Sim. E a dublagem ela é muito, muito acessível. E a Fora legenda às vezes passa rápido, você não consegue nem acompanhar, né? Porque a fala é acompanhar. muito rápida. E outro detalhe, né? A legenda, para quem não sabe, ela tem um número máximo de caracteres que podem aparecer ali, né? Então, para quem entende inglês, principalmente, percebe muitas vezes que nem tudo que a pessoa falou tá Hum, legendado. Poucas pessoas falam inglês fluente, porque se você fala inglês fluente, você vê o filme no áudio original, você não vê legendado. Então você vai absorver muito mais a informação daquele filme. É a mesma coisa. Então, quando a gente está ouvindo dublado, é a nossa língua mãe. Então, a nossa percepção do programa, do filme, da série é muito maior. A gente capta muito mais informação daquele programa do que se a gente estivesse distribuindo a nossa atenção para ler e para pegar a informação do que está sendo passado, entende? Então, assim, o que eu acho legal é as pessoas. Eu não tô condenando o áudio original. Eu assisto muita coisa em áudio original. Eu dou sempre preferência para dublagem. Tem muita coisa que eu gosto só no áudio original. Tem coisa que eu gosto só no dublado. E tem coisa que eu gosto nos dois. A dublagem, ela traz acessibilidade. Acho que as pessoas nunca pararam para pensar nisso. Você imaginou uma pessoa que ela é cega, parcialmente cega, a dublagem ela ajuda muito. Quantas pessoas às vezes não sabem ler também? O que é uma dublagem boa? O que é uma dublagem bem feita? Até para puxar o gancho para eu responder ela. A dublagem bem feita é aquela que você assiste e você nem percebe que está sendo dublado. Isso é uma boa dublagem. E a dublagem brasileira, ela é a melhor do mundo. eu A ia te dublagem ela não perguntar é só isso. feita no Brasil. Eu ia te perguntar Não, qual o nível da dublagem brasileira. é a melhor do mundo! Somos os melhores! Mas a dublagem brasileira é considerada a melhor do mundo. E é boa mesmo. Isso não quer dizer que toda dublagem é boa, Claro. entendeu? A questão é, eu sou muito defensora da dublagem e da boa dublagem. Valorizem a boa dublagem, valorizem os bons profissionais da dublagem e os bons estúdios de dublagem. Então, assim, tem também vários tipos de dublagem. As pessoas também, eu acho que elas não sabem que o dublador, ele é um dublador de tudo. Às vezes, um dublador que é massa, que é foda, que você gosta, tá dublando um programa de construção de casa e você nem sabe. Quando a gente dubla, por exemplo, um filme, uma série, um desenho, alguma coisa assim, né? Principalmente filme e série, vamos botar pessoas reais. Aqui é um trabalho de ator. Dublar um filme e tal, vem junto. A interpretação ela já vem junto com o original, entendeu? Um programa de TV, né? Um canal de, sei lá, de documentário, alguma coisa assim, vão ser diferentes, porque você está dublando coisas diferentes. Então, não significa que a dublagem seja ruim, entende? Então, tem que começar, talvez, a prestar atenção. É o tipo de programa ou não? Realmente não ficou legal, não me convenceu, ou não, esse aqui ficou bom. É legal a gente ter essa percepção, sabe, do diferente. Muitas vezes também eu acho que não dá aquele match, sabe, aquela voz naquele personagem, então você fica talvez incomodado, não combina. Enfim, são várias coisas. Falar,
falar em match, uma coisa que a gente vê muito é os estúdios usarem o mesmo dublador para um ator específico. O cara Uhum, dublou o Nicolas Cage, por exemplo, ele segue dublando esse cara, esse ator por uhum. muito tempo. Por que isso? É uma questão de ética, assim, né? Os dubladores chamam de bonecos, aqueles atores ou personagens, né? Principalmente os atores que eles dublam sempre, que eles pegam uma frequência para dublar. Então, mas por uma questão de ética, por uma questão também de manter aquela voz que a pessoa já associa, né? Sim. Porque uma coisa que é muito interessante, a gente não dubla o ator, né? Em si, a gente dubla o personagem. Então, às vezes, aquele personagem, talvez o cliente pode falar assim, não, esse personagem, ele pede outra voz, ele pede outro tipo de interpretação. O mais importante na dublagem é a interpretação. Falando em filme, caramba, filme é uma coisa que mexe muito com a gente. E se você for olhar, tem muito filme que você já associa aquela voz àquele ator, né? E é bom. E o Robert De Niro já associa a voz lá do, como é o nome dele? Hélio Ribeiro, né? O Hélio Ribeiro já fez Foi um o Robert deles, De foi o Niro. primeiro, né? Depois veio o outro. É. E aí, quando eu vi uma entrevista do Hélio, me deu uma coisa assim, meio afetiva, porque você lembra, cara, é o Robert De Niro que tá falando, né? É o Robert De Niro. Como a Sandra Bullock, você tem uma também que dubla. É Will muito. Smith, né? E são bons, muito Que é o bons. Márcio Simões. Quem É, que é? é o Will Smith é o Márcio Simões. O Will Ah, Smith, ele já foi dublado também pelo Manolo Rey. O Manolo Rey fez o Will Smith no Maluco no Pedaço, hum, né? Uma voz mais jovem, mais sim. brincalhona, mais solta. E o Márcio Simões dubla ele depois, né? Qual é o tipo de filme que você acha que seria mais difícil de dublar? Terror, comédia, romântico, enfim. Eu acho comédia dificílimo. Você ter o time da comédia. E agora você imagina dublar uma comédia. O time da outra pessoa e você Sim. também tem que trazer esse, esse Você clique sabe, da graça, né? eu imagino o dublador do Jim Carrey, por exemplo. Que Jim Então, Carrey é muito muito específico. difícil. Por exemplo, o Jim Carrey geralzão, assim, é o Marco Ribeiro que dubla, que é um excelente dublador, pesquisem. Ele falou uma vez, não sei se no Instagram dele ou numa entrevista que eu assisti, falou, cara, dublar o Jim Carrey é muito difícil. Por exemplo, quando o Jim Carrey fez o Grinch, lembra o Grinch e tal, aí já é o Guilherme Briggs. Hum. Mas é outra coisa, até o Jim Carrey é outra coisa, O né? próprio Jim Carrey faz várias vozes, né? Exatamente. E assim, É. por exemplo, no último trabalho do Jim Carrey de cinema, que foi o Sonic, né? Quem dublou o Jim Carrey foi o Tata Guarnieri, que é outro dublador também. Caramba, eu como ator fico imaginando, deve ser muito emocionante dublar esses caras. Nossa! Você, por exemplo, quem que você sonha, que atriz você sonharia dublar? Mas você imagina, o que eu falo é o seguinte, imagina você ver a sua voz naquele ator que você gosta. Que difícil! Não, de quem que você é fã? Nossa, Viola Davis. Dublar Viola. ela, imagina. Nossa, Viola. Eu já ouvi muita gente perguntando também assim, para dublador, não é em dubladores, aquelas coisinhas de Instagram e tal. Qual dublador você gostaria que te dublasse? Tipo, com a sua voz, né? Que botasse a voz no seu corpo. É Eu muito acho que bom. eu queria, porque ele não é um dublador. Eu não conheço o dublador, então eu não vou falar, porque senão eu vou entrar numa coisa dos famosos. A gente pode até falar disso. É muito interessante para as pessoas Ah, saberem. é? Isso é uma coisa que no mundo da dublagem a gente chama de Star Talent. Só que Star Talent sempre existiu, tanto aqui quanto no áudio original. Só Mercado, que meu bem. no mercado, É exatamente, mercado, é business. né? E isso é uma coisa que acontece no original. No original, pessoas famosas são chamadas. Só que no original, eles não dublam. O desenho, ele é feito em cima da voz, é feito depois da voz. Entendeu? Poxa, Então, é outro rolê. Eu nem entendo muito, não, nem sei. Eu só sei que é feito assim. que Então, doideira. eles não é que nem a gente que dubla a imagem, que dubla ali o desenho já que tá pronto, entendeu?
Eles têm a Entendi. interpretação, eles fazem, e o desenho é feito em cima daquilo que eles Ah, então eles fizeram. não estão vendo a imagem, eles estão Não, falando. Eles pegam a emoção é essa, fala assim nesse tempo, aí depois o deve desenho é. ser. Eu vi uma entrevista do dublador, que é meu amigo, meu professor querido, Rafael Rossato. Ele comentou sobre isso, e eu vi também um vídeo da Mabel César que comentou sobre isso. Então, tem muito trabalho por Star Talent que fica bom, e tem muito trabalho que não fica. Eu acho que o legal de dizer é o seguinte: os Star Talents, eles têm que ter a consciência que aquilo é um trabalho que eles não dominam. Então, Sim, se permitam também a serem dirigidos, sim. a escutarem, a aprenderem. Eu já vi também relatos de dubladores contando de Star Talents que viram que aquilo era difícil e quiseram aprender. Isso é legal. Então, deixa. E atores, tá? Star Talents, já atores. Nossa, é muito mais difícil do que eu imaginei. Deixa eu aprender, deixa eu me desenvolver nisso. Então, por exemplo, eu acho incrível Rodrigo Lombardi, Mônica Iose, o Fábio Porchat. Eles são incríveis dublando, como outros Leandro também. E Hassum, Leandro Hassum, tem pessoas que são conhecidas que são dubladores mesmo, que tem isso como profissão. O Niso Neto é um, por exemplo. O outro também que é muito bom, que eu adoro, que é o Thiago Abravanel. Então, isso é a gente. Otaviano Costa, o Otaviano, ele é muito fera, é muito legal. E tem aqueles que não ficam legais. você tem alguma coisa, algum cuidado especial com a voz? O dublador tem que ter algum cuidado especial com a voz? Todo mundo que trabalha com voz tem que ter um cuidado muito, muito com o seu instrumento de trabalho. Então, eu fiz musical em Brasília, em 2018. Eu vi, E aí, adorei. ai, que bom! Ai, foi bom! Ai, foi muito legal. Foi muito bonita, né? A gente Foi. trouxe muita coisa brasileira e tal. E a partir do musical eu falei, vou fazer aula de canto. Ok. Só que eu tinha nódulo na corda vocal. E fenda. Quando eu comecei a aula de canto, meu professor comentou, né, sobre fono. E aí eu fui procurar fonoaudiólogas específicas, assim, especializadas em voz. E eu Uhum. encontrei uma que eu amo de paixão, que é a Ana Carolina, te amo, que é uma fonoaudióloga aqui de Brasília, que ela é especializada em voz artística, né? Ela trabalha com cantores, com atores. Então você tem que ter noção da sua fisiologia, você tem que ter noção do seu instrumento de trabalho. As cordas vocais, elas são o quê? Um músculo. Então, como a gente malha o nosso corpo, a gente cuida do nosso corpo, a gente também tem que cuidar desse músculo que está aqui dentro. E a gente usa ele. E a voz é uma coisa muito delicada, né? Então, alimentação, aquecimento vocal, desaquecimento vocal, desaquecer também a voz. Eu vi a minha mudança com a fono. Eu vi a minha mudança. Eu vi o quanto que favorece, entendeu? Na voz, na respiração, na capacidade respiratória. Então, assim, a gente tem ressonância no nosso crânio todinho, na nossa face, entende? E a gente tem que descobrir essas ressonâncias. Então, o que é uma voz de cabeça, o que é uma voz mista, uma voz de peito, e tudo isso a gente pode trazer tanto para o canto quanto para uma interpretação, para a nossa fala no dia a dia. Agora, você falou aí de vários dubladores. Para alguns você fez coraçãozinho, né? Enfim, você falou sobre vários. Uma das perguntas que veio aqui é se você pudesse escolher um elenco com dubladores que você conhece, quais dubladores você escolheria? Pensando, porque é muito difícil, depende do produto, depende da quantidade de pessoas que eu tenho que elencar e o match. Mas pensando numa coisa que não foi especificada, que eu posso elencar 300 pessoas, Elenca aí, elenca 10 pessoas aí. Márcio Simões, não tem como. Mauro Ramos, meu Deus, eu sou apaixonada pelo Mauro, muito apaixonada pelo Mauro Ramos. Guilherme Briggs, Wendel Bezerra, ai meu Deus, que difícil. Rafael Rossato, Miriam Fischer, Andréa Morucci, Érica Menezes, Ana Helena Bittencourt. Ai, tô na dúvida, ó, Marisa Leal, mas também tem a Maíra Góes, que eu gosto muito. Ai, que difícil.
Gente, tem muita gente para falar. Imagina a Carolina Nery no meio desse povo todo, hein? Foi ataque do coração, cair no chão, morto. Tem uma Graças a Deus, pergunta... beijo para os meus professores, o Fred Mascarenhas e o Rafael Rossato, que hoje, graças a Deus, são meus amigos próximos e admiro eles demais. O Mário Jorge. Não, eu tinha que ter escalado ele, a Mônica Rossi também. Amo! Que é o dublador da Ed Murphy, dublador, enfim, do Burro de Sim, Ed Shrek. Murphy. Legal. E se você pudesse escolher, uma pergunta aqui da Delis, se você pudesse escolher uma heroína, uma vilã e uma princesa que já existem para poder redublar, quais que seriam? Uma vilã, vamos lá. Ora. Sim. De vilã, eu gosto da Malévola, eu me divertiria muito. Apesar de não achar que combina a minha voz, eu talvez gostaria de dublar a Úrsula da Pequena Sereia. Sei. É porque agora, quando vem uma pergunta, dá um branco, né? E uma heroína? Tem a Capitã Marvel, né? E tem a Sim. Viúva Negra, que eu gosto muito da Marvel. Viúva Negra, nossa. Mas, acho que X-Men me chama mais. Talvez a Mística Nossa, você tem cara mesmo. Apesar que a Mística é vilã, né? Ela é as duas coisas, é meio louco isso, né? Caiu? Caiu aqui. Então, a Mística, ela é vilã, né? Mas talvez na heroína, a Tempestade eu acho muito massa. Ela falou aqui princesa, gente. Acho que... A esposa do Shrek. Eu sou uma ogra mesmo, confesso. Você seria boa, você se daria bem de Fiona, eu acho, dublando a Eu Fiona. já sabia que eu já dublei a Fiona em sala de aula. Olha que legal. E não ficou legal. Por que não ficou? Não combinou minha voz nela, ficou horrível. Caramba. Tem uma amiga minha que a voz é perfeita pra ela, que dublou. Nossa, encaixou. É engraçado isso, né? Essa coisa do combinar, interessante. E em mim, eu achei a coisa mais esquisita. Eu amo Fiona. Amo a Fiona. Mas, assim, pensando nas princesas clássicas, eu gostaria, talvez, a Bela. Quem é a Bela, gente? Da Bela e a Fera, uai. Tá, sim, verdade. Você não faria algum estilo de dublagem? Eu tô ali pra trabalhar. Eu tô ali pra atuar. Pra entender aquilo, sabe? Eu acho... A não ser que seja um trabalho que vá muito contra o que eu acredito. Uhum. Sim. Ou não é alguma coisa do tipo. Mas questão de escolha, tipo, de gênero ou de tipo de dublagem, não. É possível fazer dublagem nesse momento? Eu tenho uma visão de fora, como aluna, e tenho escutado os dubladores do mercado falarem um pouco sobre o assunto. Agora, profissionalmente, os dubladores do mercado, a dublagem no início ela parou e aos poucos ela foi voltando, tanto remotamente quanto em alguns estúdios físicos. Então, alguns estúdios estão funcionando, outros ainda estão fechados, outros funcionando remotamente e fisicamente. Está acontecendo isso. Fisicamente, com toda a proteção, tal, né? Mantendo o distanciamento, essas coisas. Tem que ter, né? Mas, assim, é legal mencionar, porque a dublagem remota, nem todos os dubladores também conseguem ter acesso, porque o material é muito caro, o microfone e tudo mais. Sim. Agora, eu indico mesmo para a galera conseguir ver como é que está funcionando esse período de dublagem, né? Tanto remoto quanto com os cuidados no presencial, assistir um vídeo que o Wendel Bezerra fez no canal dele, é muito interessante, é um mini documentário de como está acontecendo tudo isso. E como o Wendel, eu falei, ele tem esses 3 lados, que é ser dono de estúdio, ser diretor de dublagem, ser dublador, ele consegue dar essa visão ampla e direcionada, essa visão diferente, né? De cada, como é que fala? De cada profissão, assim, ele como empresário, ele como diretor e ele como dublador, como ele analisa a dublagem remota, a dublagem presencial, a pandemia e tudo mais. Mas, assim, é legal mencionar
porque a dublagem remota, nem todos os dubladores também conseguem ter acesso, porque o material é muito caro, o microfone e tudo mais. Sim, sim. E estão rolando várias campanhas agora na pandemia. Tem um que chama Projeto Alô. Projeto quê? Projeto Alô. Alô, de falar. Mas são projetos que para ajudar, né, você participa com doações para ajudar dubladores que não estão conseguindo trabalhar nesse momento de pandemia, não estão conseguindo trabalhar remotamente, nem fisicamente. Qual é a dica que você dá para quem quer começar nessa área, para quem está começando? Que tipo de escola procurar, enfim? Para mim, a primeira dica é procure uma boa escola de teatro, entendeu? Aquela escola que te dê base, que te dê estudo, não seja só o oba-oba, o uberol, que você aprenda. E procure uma boa escola de dublagem. Quanto mais conteúdo, quanto mais aprendizado você pegar, melhor para você. Eu só queria retomar uma coisa que a gente falou lá atrás, e é muito curioso que às vezes as pessoas falam assim: mas para dublar tem que ter voz bonita. Mas para dublar... Não tem nada disso. Você tem que ter voz. Você tem voz? Tá tudo certo. O Wendel também, ele fala uma coisa que é muito legal. Tem personagem para tudo que é tipo de voz. Uma última pergunta, mas essa pergunta é para mim. Oxi! Eu sou metido, sou vaidoso, eu vou botar. Você é sempre inspirador assim? Essa foi a pergunta que me fizeram, entendeu? Como você é sempre inspirador assim, Cássio Lessa? Nem sempre eu sou, mas na verdade, assim, acho que todos nós, é só uma brincadeira, mas todos nós somos inspiradores quando a gente está feliz e quando a gente faz o que a gente ama. Aí é fácil inspirar as pessoas quando aquilo é verdadeiro para você, quando aquilo é sincero. A gente encerra aqui. Muito obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço. É muito legal a galera saber, né, que é um projeto seu, artista aqui de Brasília, diretor, ator, que vai trazer pessoas de inúmeras áreas artísticas. Se você gostou, se inscreva no canal do Cássio. Isso, eu esqueci desse detalhe. Se inscrevam, curta se você gostou do vídeo, isso ajuda Compartilha. O vídeo chegar, compartilha, isso ajuda o YouTube a entender que você gostou daquele tipo de conteúdo, conteúdos parecidos vão chegar para você e ajuda também esse tipo de vídeo chegar para outras pessoas, né? É tão legal a gente falar de arte real, eu acho que a gente acha a arte tão distante, né? E existem artistas na nossa esquina. E é legal ouvir esses artistas também. Independente, eu falo, a arte, ela alimenta. Independente se você quer isso como profissão, como hobby, como público, investiga, se alimente de arte. A arte, ela sempre é importante, mas hoje se tornou fundamental. Porque a arte, como você falou, faz bem para a alma. A arte alimenta a alma. A arte nos faz refletir e, se a gente quiser, nos torna pessoas melhores. O maior presente que o teatro me deu foram pessoas como você. Ai, meu Deus! Foram os amigos. Um beijo no coração. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, protejam quem vocês amam e se protejam. Tá bom? Gente, não esqueçam de seguir também o Cássio nas redes sociais. Me seguir. E a Carol também, tá? Obrigada! Beijo! Amém!